Hoje é a abertura do semestre de 3 instituições, né? Do CEPAF, da Fundação Souza Brasil e da ESEX, que é a Escola Existencial, que na verdade é o braço executivo educacional da Fundação Souza Brasil. Meu nome é Roberto Patrus, é um prazer estar aqui e hoje eu vou explicar um pouco o que é a teoria psicoterapêutica, analítico-fenomenológica existencial, explicar um pouco o que significam alguns termos do nosso trabalho e já é a primeira aula do curso, que a gente faz uma aula aberta para todos aqueles que tenham interesse e possam também participar, né? Estamos transmitindo online, foram muitas inscrições presenciais e quantas inscrições online? 120 pessoas, então a vantagem, né, do sistema híbrido é que a gente pode ter um alcance maior e aqueles que quiserem assistir novamente, vou pedir o Frederico para gravar e disponibilizar, vai ficar disponível no YouTube da Fundação Souza Brasil, que aí vocês podem rever alguma parte ou compartilhar com as pessoas que vocês querem divulgar aí o trabalho que a gente faz. Então é uma alegria, não vou tomar todo o tempo até 7h40 para a gente ter tempo para perguntas e depois para a gente ter uma confraternização aqui entre nós. 8h40? 7h40, né? Não, 8h40, né? De 7 às 8h40. Então a gente termina um pouquinho antes para a gente ter um tempo para a gente poder conviver também e se reconhecer, né? Estou sabendo que tem aluno aqui que eu dei aula 18 anos atrás, então é sempre bom. Tá? A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença, né? Não tem uma propaganda assim? Bom, o que é a Fundação Souza Brasil? Nós criamos a fundação, os profissionais do CEPAF criaram a fundação para ela perpetuar a obra da Auxiliadora, que foi quem criou a técnica que a gente trabalha no CEPAF, né, na parte clínica, na psicoterapia. E o objetivo dela é divulgar isso através de cursos. E promover as atividades da ESEX, que é o braço educativo da Fundação. Então a ESEX tem por objetivo... Não está funcionando. Né, formar profissionais, né, formar psicoterapeutas, formar pessoas com espírito humanístico, seja de qual profissão for, sejam pais, mães, para poderem atuar de uma forma o mais humanística possível, de forma a promover saúde mental e também o autoconhecimento. E o CEPAF é, né, a clínica que todos vocês conhecem, cujo objetivo é promover o autoconhecimento, principalmente com as atividades em grupo, que também estão sendo iniciadas nessa semana. Bom, o tema de hoje é explicar um pouco o que é a teoria criada pela Auxiliadora. A Auxiliadora nos deixou há aproximadamente 2 anos, ela fez toda a trajetória dela dentro da UFMG e foi uma das fundadoras do curso de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais. E eu que estudei Psicologia, a gente percebe que existem 2 grandes paradigmas na Psicologia. Ela unificou esses 2 paradigmas. Eu vou explicar isso um pouco, por isso é que ela a teoria é uma meta-teoria, uma teoria das teorias. É possível reconhecer diferentes teorias no arcabouço teórico que a Auxiliadora construiu e testou na sua carreira acadêmica, nas suas teses de livre docência, né, de doutoramento e que ela vai percorrendo, com as pesquisas correspondentes. Ela foi professora titular da disciplina de Psicologia da Personalidade. Então, nós vamos apresentar essa meta-teoria, que é sobre o ser humano e também sobre o grupo humano. Então, nosso trabalho permite educar o ser humano, seja individualmente, seja em grupo, e também educar o grupo humano para que ele funcione dentro dos objetivos que o grupo tem. Todo grupo só é grupo porque há uma finalidade comum. Ele pode atuar de uma forma infantil, adolescente ou adulta.
e a gente promove também a adultez do grupo por meio de um trabalho que a gente chama de formação do cérebro coletivo. Não está funcionando. Bom, quando vocês pegam o livro, e alguns de vocês já tiveram acesso, o livro da teoria, ou da técnica, ou da simbolização, e quando apresenta o trabalho, tem essa frase lá no livro. A teoria psicoterapêutica analítico-fenomenológico existencial se apoia, ao mesmo tempo, em fundamentos reais e fundamentos ideais. Se tem uma coisa que eu espero da conferência de hoje é que vocês saiam daqui entendendo essa frase. O que é um fundamento real e o que é um fundamento ideal. Quando a gente pensa em ciências humanas, o grande conflito é entre essas duas visões de mundo. O direito, tem alguém aqui que é advogado? Não? O que acontece no direito, no Supremo Tribunal Federal? Teve um ministro, uma vez, que estava substituindo o presidente, porque o Tribunal Supremo estava em recesso, o Marco Aurélio de Mello, e chegou uma petição para ele, pedindo para libertar um traficante de altíssima periculosidade, que custou a ser preso, custou uma fortuna a operação para prendê-lo, e o procurador esqueceu de pedir a renovação do prazo da prisão preventiva. A defesa dele entrou e falou assim, ele está preso ilegalmente. Ele olhou, de fato, está preso ilegalmente, não foi solicitado nada, e liberou o cara, que logo em seguida surgiu, aí pediram para prender e nunca mais acharam o cara. É um traficante, procuradíssimo, assim, no estilo do Escadinha e tal. Qual que era a discussão? Como que esse cara liberta um traficante cheio de provas? Qual que foi a argumentação dele? A Constituição não tem capa e não tem nome. Está na Constituição, estava preso ilegalmente, eu liberei. Então, ele tem um fundamento real, que é a letra da lei. E ele tem como fundamentar isso. Quando você pega o outro paradigma, existe a interpretação da lei. Então, você pega a intenção que a lei tem, e se aquela lei está a serviço da intenção, você não vai tão ao pé da letra, você prefere julgar pela intenção. Então, você vai pela interpretação. Então, assim, como é que pode uma pessoa que confessou o crime estar livre? Não, a prova não está valendo, vale a lei. Ou então você pega a interpretação. Não, essa lei existe para defender a sociedade. Então, para defender a sociedade, nós vamos mantê-lo preso. Bastava ele dar um telefonema ali e dizer, ele está com um pedido aqui, porque senão eu vou liberar o cara. Para fazer valer a intenção da lei. Foi a defesa de metade do Supremo, a outra metade era contrária. Isso é no direito. Na psicologia, nós vamos ver aqui a diferença que ocorre. Quando a gente pensa em conhecimento, o conhecimento tem 3 elementos intrínsecos a todo conceito de conhecimento. Para haver conhecimento, tem que ter um sujeito que conhece, uma pessoa que quer produzir conhecimento, tem que haver um objeto a ser compreendido, quer dizer, o que eu quero desse, o que eu quero conhecer, e eu tenho que produzir uma ideia sobre o objeto. Então, qual é o seu nome? A Raíssa é o objeto... Hein? Alice, desculpe. A Alice é meu objeto de conhecimento. Eu quero entender o que é a Alice. O que ela é real. Eu sou o sujeito. Então, ela é o objeto de conhecimento, eu sou o sujeito de conhecimento. O que eu falar que ela é, que está dentro do balãozinho, é como eu simbolizo o que ela é. Qual que é a pergunta da ciência, da filosofia e da religião?
Será que a minha ideia corresponde ao real? Essa é a pergunta de milhões, que é a pergunta sobre a verdade. Perguntou Pôncio Pilatos a Jesus, né? Que és veritas? O que é verdade? Fez assim, lavou as mãos, deixa prender o homem aí, crucifica o homem. Quer dizer, como é que eu vou saber o que é a verdade? O que eu sei é que quando a minha ideia corresponde à realidade, a chance de eu acertar é infinitamente maior do que quando a minha ideia não corresponde à realidade. Quer dizer, eu quebro a cara, quebro o orçamento, me derrubo o meu bolso, se eu pensar diferente da realidade e a realidade me mostrar que eu estou errado. Então é assim, eu estava vendo a moça lá do Brasil esperando uma onda. Aí veio uma onda que ela podia ter pego. Ela falou assim, não, tem outra atrás que eu vou pegar uma onda melhor. E não veio a onda atrás. Então o que ela pensou da realidade não coincidiu com a realidade. A outra pegou uma onda, fez a festa e fez a diferença e foi campeã, ganhou o ouro. Ela teve que ficar esperando lá o cronômetro, ansiosa para chegar uma onda e tentar fazer uma boa onda para poder ganhar e não deu mais tempo. Tá? Então isso funciona para tudo. Quando eu me decepciono, quando eu estou triste, desiludido, é porque a minha ideia não correspondeu à realidade e a realidade mostrou que eu estava enganado. Então eu imagino assim, eu acho realmente que a gente tinha que ter colocado 100 cadeiras aqui, porque ia ter 100 pessoas presencialmente. É a minha ideia. Aí eu chego aqui e tem 25 pessoas. Estou tão decepcionado, imaginei que fosse ter 100, só tem 25. O que isso quer dizer? Que a minha ideia estava errada. Que a minha ideia estava errada. Que eu simbolizei errado. Então, o sofrimento psíquico decorre de eu ter uma ideia que não corresponde à realidade. Eu caí do cavalo porque a minha ideia estava diferente. Então, olha a importância do conhecimento. Se eu conhecer certo, a chance de eu acertar é muito maior. Vamos trazer isso para a ciência. Aqui do lado vai haver um prédio de 25 andares, eu acho. Se a pessoa fizer os cálculos errados e fizer uma fundação que não sustenta os 25 andares, o prédio pode desmoronar. Se ele fizer o cálculo certo, ele vai construir o prédio direitinho, o prédio não vai cair. Então, a forma como ele faz o projeto e o cálculo da estrutura tem que corresponder, de fato, à realidade. Como que eu sei se eu estou certo? Qual que é a garantia de que eu estou certo? De que a minha ideia corresponde à realidade? Não existe. Não há garantia. A única coisa que atesta que eu não devo estar errado é que a minha ideia está funcionando. Eu estou tendo sucesso, o prédio não caiu, então deve estar certo. Mas se o prédio cair, eu tenho certeza que eu estou errado. Então a gente só tem a certeza que a gente está errado. Na física é mais fácil ter certeza. E nas ciências humanas? Como é que a gente vai ter certeza do pensamento que não é tão palpável? Por isso é que nas ciências humanas tem essas duas teorias, a realista e a idealista. Então, o que é uma teoria idealista? É uma teoria que valoriza o enunciado sobre a realidade.
vale a interpretação da realidade mais do que a realidade em si. Então é assim, a realidade não existe. Eu e a sociedade construímos a realidade. Então havia um livro muito interessante nas ciências humanas, que foi best-seller no mundo inteiro e que ajudou a esquerda a se fortalecer nos meios acadêmicos, que se chamava A Construção Social da Realidade. Então, o que eu sou hoje não é real. Foi a sociedade que faz eu pensar que eu sou real. Até o fato de eu estar usando calça e não saia. Como é que isso funciona na psicologia? O sujeito, a mulher lá, deita no divã e começa a falar que ela foi muito abandonada quando ela era criança. Que a mãe dela não gostava dela, que a mãe gostava mais dos irmãos. Que a mãe nunca ficava com ela, que ela se sentia muito sozinha, e conta toda a sua história. No decorrer da análise, ela descobre que a mãe foi uma lutadora, que ela tinha que trabalhar para sustentá-la, que o pouco tempo que ela tinha, porque ela tinha que trabalhar, e que a atenção que ela dava para o irmão é porque o irmão era muito mais incapaz do que ela. Tinha umas doenças, tinha que levar no médico, fazer uma fisioterapia. E aí ela muda a simbolização dela a respeito da realidade. Ao invés dela pensar, minha mãe me abandonou, que é um símbolo sobre uma realidade, ela joga fora essa interpretação e fala assim, eu me senti abandonada. Mudou a realidade. Uma coisa é eu falar, você não gosta de mim. Outra coisa é eu falar, eu nunca percebi que você tenha gostado de mim. Isso eu posso falar. Eu me senti abandonado. Ponto. Agora, minha mãe, se ela me abandonou ou não, não sei. Às vezes ela estava fazendo isso para poder pôr comida lá em casa. Então, essa é a teoria idealista. Qual que é a grande verdade dessa teoria? Essas teorias reconhecem que todo conhecimento depende do sujeito que conhece. Eu chamo a árvore de árvore. Lá nos Estados Unidos eles chamam de tree. E na Espanha de arbor. Quer dizer, a forma como eu simbolizo é diferente. Embora a realidade seja árvore. Aquela coisa que a gente chamou de árvore. Então, todo conhecimento depende de quem conhece. Não existe aquela frase, quem ama o feio, bonito lhe parece? Então, para mim, é desse jeito que eu vejo. Então, cada um enxerga de um jeito. Isso é tão verdade, que o Piaget começou a estudar a filosofia no desenvolvimento psicológico das crianças. Alguém já voltou a um lugar que brincou quando era criança e voltou quando adulto e percebeu que o lugar diminuiu de tamanho? Por quê? Porque se eu fosse uma criança e tivesse esse tamanho, a minha perspectiva seria completamente diferente de eu adulto ver a realidade. Então, o conhecimento depende de quem vê. Eu estou triste, eu posso achar a festa muito chata. Agora, eu estou feliz pra caramba, vou numa festa que não toca a música que eu gosto, mas assim, que festa legal, porque eu estou feliz. Então, o sujeito interfere na forma de ver a realidade. As teorias idealistas concordam com isso. Quem mexe com festa sabe muito bem que às vezes a festa não está perfeita e ninguém percebeu as falhas. Tá tudo maravilhoso. Agora, quem tem o cuidado, aquela flor não ficou legal, nossa, aquele arranjo ali estava faltando em algumas mesas, porque teve mais mesa, faltou arranjo, porque quebrou o vaso, e ninguém percebeu, porque está todo mundo ali com outros olhares. Então, isso é verdade. Então, a teoria idealista está certa. Qual que é a limitação das teorias idealistas?
elas recusam a existência do real objeto que está ali, do em si. É mais ou menos assim, cai uma árvore lá na Amazônia, pá, no meio da floresta. Não tem ninguém que ouviu o barulho da queda. Fez barulho? Para a teoria idealista, não fez, porque ninguém ouviu. Não tem sujeito. Então foi silêncio. Mas que houve uma movimentação das ondas ali que gerou som, deve ter havido. Então, por exemplo, a discussão sobre gênero. Eu sou do sexo masculino. Se eu achar que meu corpo é de mulher, eu decido o meu sexo. Isso é absolutamente idealista. Eu construo a realidade do meu corpo. Os realistas vão dizer, você pode fazer o que você quiser, mas você nasceu homem. O seu corpo é de homem. Não. Esse detalhe aqui do pênis é um detalhe que não devia ter. No fundo, eu sou mulher. A minha ideia vale mais do que o dado fenotípico ali da realidade. Então, a teoria idealista, ela recusa o em si. Não existe o real. Eu é que produzo o real. O que me parece esquisito, isso é uma limitação. Porque a realidade ela não é construída por mim, como defendiam os sociólogos Peter Berger, o sociólogo Peter Berger. A realidade está aí. O conhecimento da realidade é construído socialmente. Mas a realidade está lá. Não é a realidade que é construída. A cadeira é cadeira. Eu construo meu conhecimento sobre a cadeira. Ok? Então ali tem uma charge em que o da esquerda fala assim, olá, eu sou a realidade. E o de cá fala, como você conseguiu sair? Como se a realidade estivesse toda na minha cabeça. Então essa é a limitação das teorias idealistas. Na psicologia, como é que funciona isso? É o sujeito que fala, tudo é psicológico. Seu corpo é um reflexo da sua cabeça. Então não precisa tomar remédio não. Se você corrigir a cabeça, você sara a sua gripe, você sara a sua depressão, você sara a sua introversão e não precisa de tomar remédio. A pessoa acha que tudo é interpretação. Mudou a interpretação, eu vou sarar. Entendeu? Então desconsidera que nós temos um corpo. Qual que é a outra abordagem? As teorias realistas, com fundamentos reais, que buscam a razão de ser dos fenômenos a partir das descobertas das causas, independente do que o sujeito pensa. Então, você pergunta para um psicólogo assim, por que essa pessoa gosta de correr 21 quilômetros todo sábado? Fazer uma meia maratona todo sábado. De treinar 10 quilômetros por dia sim, dia não, e no sábado correr 21. A resposta realista, ele tem alguma vantagem em fazer isso. Ele sente algum prazer em fazer isso. Tem algum benefício na conduta dele. Simples. Ele tem alguma recompensa em fazer. E por que aquela pessoa não vai para a academia de jeito nenhum, mesmo tendo se matriculado na academia? Minha mulher me contou uma piadinha esses dias. Falou assim, tem 6 meses que eu pago a academia. Não mudou nada no meu corpo. Acho que eu vou precisar ir lá ver o que está acontecendo. Nunca foi, né? Só pagou. Então, quer dizer, por que não vai? Tem algum benefício em não ir. Essa caixinha de Skinner, né, como é chamada, acho que hoje as faculdades proibiram o uso de ratos em experimentos, direitos dos animais, né? Eu, quando estudei, ainda tinha essas caixinhas, cada um pegava um rato recém-nascido, para ele não ter aprendizagem nenhuma, a gente batizava e era o rato de cada aluno. Na Federal, cada um tinha um ratinho lá guardado numa caixinha. Aqui debaixo tem uma barra que pode ser conectada com energia e eu posso dar um choque.
se eu quiser. E aqui tem uma saidinha que pode entrar comida ou água. Eu deixo o ratinho sem comer. Então ele entra lá com fome. Aí ele abaixa essa barra. Aí ele descobre que saiu comida aqui. Ele continua cheirando ali, porque ele entrou lá pela primeira vez. Continua cheirando ali. Sem querer, ele abaixa a barra de novo. Aí ele descobre que tem comida de novo. Aí ele come o grãozinho que surgiu para ele lá. Ele está morrendo de fome. E à medida que ele vai explorando a caixinha, ele aprende que abaixar a barrinha traz comida. É a coisa mais engraçada. Ali tem uma distância, né? Ele põe uma pata em cima lá da alavanca e faz clec, 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 porque ele já aprendeu que é ali que gera comida. Então, quando você age e tem uma recompensa positiva, você aumenta a repetição daquela ação que você teve. Isso é provado lá realisticamente. Né? Tem um condicionamento que tem um reforço positivo. Se eu quiser que ele desaprenda, é só na hora que ele der a coisa eu dar um choque. Ele vai achar estranho, vai baixar de novo, deu outro choque. Ele nunca mais vai encostar na barrinha. Então é castigo e recompensa. Punição e recompensa. Claro que isso funciona. Teoria realista funciona. Qual que é a vantagem da teoria realista? Elas reconhecem que o mundo existe independentemente de eu saber interpretá-lo. Independentemente de eu conhecê-lo, bem ou mal. Qual que é a limitação? Recusam o dado de que a existência ultrapassa a ciência. Ou seja, se não é científico, então eu não posso falar nada. Então fica pobre. Isso não está na ciência, então não há nada a dizer. Então recusa a ideia de que a gente pode também gerar interpretações plausíveis. Então, uma é oposta da outra. A minha sorte, na minha formação acadêmica, é que eu estudei psicologia depois de ter feito filosofia. Quando eu entrei para a psicologia, eu estava no 5º período de filosofia. Quando eu fui estudar teorias psicológicas, eu já tinha concluído o curso de filosofia. E quando você estuda uma teoria realista, idealista, você vê que ela faz todo sentido. Você concorda com ela. Você, esse negócio aqui está certo. Aí você vê uma teoria que fala o contrário e concorda também. Assim, cara, tem alguma coisa errada, porque eu concordo com as duas. E na filosofia existem os conciliadores, aqueles que vão conjugar duas abordagens em uma só, que são as teorias fenomenológicas. Que na psicologia a gente não estuda. A gente fica muito mais um brigando com o outro. E a metáfora aqui, a crítica, né? São os dois ratinhos conversando e um vira para o outro e fala assim: companheiro, você não calcula como eu condicionei o cientista que fica lá fora. É só apertar aqui que ele fica condicionado a me dar uma comidinha. Né? Então, como se o ratinho estivesse condicionando o cientista e não o contrário. Tá? Então, qual que é a limitação das teorias realistas? Os pensadores tendem a transformar, aliás, das duas teorias, em sistemas fechados os conhecimentos adquiridos. Você só vê o seu lado. Eu fiz mestrado, doutorado, trabalhei em programas de mestrado e de doutorado. Era a coisa mais engraçada um menino defender uma dissertação sobre a diversidade nas empresas multinacionais de Belo Horizonte, na área de administração. Aí, no recorte da pesquisa, estava diversidade de raça. Aí chamava uma doutora, pós-doutora, PhDeusa, né, formada em diversidade de gênero. Aí ela falava assim: sua pesquisa está ótima,
Mas tem uma lacuna importante, você não estudou a diversidade de gênero. Não é meu objetivo estudar a diversidade de gênero, meu objetivo é estudar outra diversidade. Não, mas é uma pena. Quer dizer, ela olha a pesquisa a partir do olhar dela. E isso a gente faz, né? Quer dizer, você vai num médico, ele só consegue enxergar naquela perspectiva dele. Ele não sabe, ele fala que procura psicólogo porque não tem explicação científica. Então é diferente. Então, quando a gente percebe que a simbolização da realidade pode não ser a realidade, a gente tem que ter o sistema aberto. Então, qual que é a grande contribuição da TAF, né? A Teoria Analítico-Fenomenológica Existencial? O único jeito de eu criar uma meta-teoria é eu compreender, né, que eu tenho que apreender as diferentes perspectivas do objeto e unificá-las em uma perspectiva de síntese do conhecimento daquele objeto. Então essa que é a tônica. O sistema não pode ser real e excluir o fundamento ideal. E não pode ser ideal nem excluir o fundamento real. Então, ao fazer uma meta-teoria, a gente vai conjugar o aspecto do sujeito, que produz a ideia das teorias idealistas, e a realidade, que são as teorias realistas. Tudo que eu penso da realidade depende de mim. Mas a realidade falsifica a minha ideia se a minha ideia não corresponder à realidade. Então, é uma relação. Não é nenhum nem outro, são os dois. E isso, a abordagem analítico-fenomenológica existencial captou na sua essência. Então, eu tenho que saber o que é do corpo e o que é da mente. O que é do corpo, o médico vai resolver. O que é da mente, o psicólogo ou o psicoterapeuta vai ajudar a clarificar. Se eu medicar o que é da mente, eu estou fazendo errado. E se eu recusar a medicação porque é do corpo, eu estou fazendo errado. Então, eu tenho que saber qual que é a contribuição realista de tudo que envolve o corpo, o biológico, funcionamento do cérebro, né, funcionamento endócrino, e eu tenho que saber o funcionamento do pensamento, para que o pensamento seja correto. Então eu tenho que conhecer tudo. Eu não posso ter preconceito, estudar só à luz de uma abordagem. Eu conheço. Todo o conhecimento, então, será sistematizado. Eu vou ver o que é do real, o que é do ideal e o que é da interação. Então, quando a gente estuda no módulo 1 do curso de especialização, que alguns de vocês estão matriculados, os fundamentos, vocês vão ver que nos fundamentos existe uma abordagem que olha para o real, outra abordagem que olha para o ideal e uma abordagem que considera os dois. Aí você vai formando a sua capacidade de síntese, tanto na teologia, quanto na filosofia, quanto na ciência, que são os três grandes fundamentos que a gente faz essa sistematização. Depois a gente critica, vê o que serve e o que não serve, o que tem lógica e o que não tem lógica, que a gente chama, usando uma terminologia dos estudos bíblicos, que é uma exegese. Você faz uma crítica bem fundamentada do conhecimento. Então, a exegese começou com a exegese bíblica. Você pega o Evangelho ou o Antigo Testamento e confere de onde que vieram aquelas ideias. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que Deus fez o homem do barro. Será que pegou o barro lá, argila e fez o homem?
Quando você faz uma exegese, você faz uma arqueologia lá dos hebreus que escreveram esse texto, e você chega à conclusão de que a profissão mais comum que existia na época era a do oleiro. O que é o oleiro? O oleiro é aquele do filme Ghost. Você põe argila, gira a coisa e molda o vaso com a mão. E se você moldar assim, o vaso fica todo bacalhado. Então, dizer que o homem foi feito do barro, naquela época, era a mesma coisa que dizer, nós estamos nas mãos de Deus como barro nas mãos do oleiro. Isso é uma exegese. Você vai lá na raiz histórica e interpreta o que quis dizer. Imagine se hoje eu tivesse escrito alguma coisa assim. Aí eu dei um end na nossa conversa. E daqui a 2000 anos eles vão achar um escrito lá, deu um end na nossa conversa. Eles vão ter que entender se foi na conversa virtual, se é uma gíria, né? Se foi na conversa bate-papo mesmo, ou se apertou uma tecla chamada end para encerrar a conversa. Então, esse é o estudo da época. Você vai estudar a linguagem, por exemplo. Depois você ordena e unifica o pensamento. Então, a TAF é uma revisão geral de tudo sobre o ser humano e o grupo humano, tanto na biologia, quanto na psicologia, quanto na sociologia, porque o homem é um ser social, uma sistematização, uma crítica, uma ordenação e uma unificação. Então, quando a gente trabalha os fundamentos, que é o que dá origem ao módulo 1 do curso teórico, a conclusão que a gente tem sobre os fundamentos teológicos é que Deus é mistério e que as diferentes teologias estão falando de algo que é mistério. Como é que eu vou ter certeza do que é Deus? O judaísmo fala uma coisa, o cristianismo fala outra, o budismo fala outra, né? O hinduísmo fala outra, o brahmanismo fala outra e o espiritismo fala outra. Conclusão: eu tenho que respeitar a liberdade de cada indivíduo, crer no que necessita. E aí, eu vou lá no idealismo e concluo o seguinte: se o objeto do meu estudo é Deus, e Deus é mistério, o que eu digo dele revela muito mais de mim do que de Deus. Então é um princípio básico. O que eu falo de Deus diz muito mais de Roberto do que de Deus. O que Pedro fala de Paulo diz muito mais de Pedro do que de Paulo. Então é a conclusão da teologia. Quando eu vou para a filosofia, eu vou ver essa mesma divisão. Tem uns que valorizam o que é racional e tem outros que valorizam a intuição. Então a pessoa fala assim, não, tem que fazer uma profissão que dá dinheiro. O outro, não, tem que fazer o que gosta. Aí eu pergunto para minha mulher, quantos segundos você colocou o prato no micro-ondas? A minha mente racional espera ouvir 30, 60, 90 segundos. Ela fala assim, faz assim, ó. Quer dizer, ela vai intuitiva, ela não sabe quantos segundos ela pôs, ela vai pelo... Então, são formas diferentes de ver a realidade. Agora, eu preciso de ter a racionalidade e preciso do sentimento para dar validade ao racional. Para que eu vou recusar um ou outro? Então, eu unifico por meio de uma filosofia fenomenológica, que vai conjugar a parte do que é e a parte do que deve ser. A parte da realidade e a parte ética. O conhecimento e o conhecimento ético. Quando a gente faz o uso dessas duas coisas, a gente está mais próximo da verdade. Não necessariamente.
Quando você faz uso das duas coisas, você vai ter que ter mais, você está mais crítica. Você está mais crítica. Mas em alguns momentos você vai priorizar uma abordagem realista. Mais consciente, não sei se é próximo da verdade, mas com mais consciência do todo. Mais global. Você pesa aqui e você tem um pouco mais de visão. Com mais possibilidade de acerto. Com mais abertura para a chance de você estar errado. Mas, por exemplo, a minha mulher, quando teve a minha terceira filha, a Débora, a gente estava super feliz, pós-operatório, foi cesariana, a casa estava cheia, foram lá visitar, assim, 3 dias depois do parto, estava tudo tranquilo. Aí teve uma coisa engraçada, ela começou a rir e começou a sentir uma dor violenta no útero dela, violenta. Aí ela foi chorando, assim, entrou num choro, tá doendo demais. Aí foi todo mundo assim, gente, tá na hora de ir embora, tal, tchau. Todo mundo foi embora num minuto. E a dor era localizada. Ela falou assim, dói aqui, ó, se eu apertar, dói demais. Aí, no dia seguinte de manhã, nós fomos com ela ao médico que fez a cesariana. Aí, chegamos lá no médico. O médico me chamou, assim, numa sala e falou assim, eu acho que ela está com depressão pós-parto, não é normal ela ter essa dor e chorar tanto assim, não. Eu falei assim, mas no mesmo lugar? Quer dizer, se é uma coisa abstrata, não pode ser tão localizada. Dói num lugarzinho. Então, ele estava na postura idealista, né? Tá deprimida, pós-parto, porque está chorando de dor. Ele achava que não tinha dor, porque ele olhou lá e não tinha nada. Eu falei, faz um raio-x, porque pode ser que você tenha esquecido um bisturi lá dentro. Eu vou pedir um ultrassom abdominal, por via das dúvidas. Em vez de pedir só a dúvida, pediu de tudo, né? Porque ele não ia falar que errou alguma coisa. Pediu de tudo. Tinha uma como é que chama quando tem muito sangue? Um hematoma enorme na costura do útero. O que aconteceu? Ela teve uma baixa de pressão e foi dado ponto, com a pressão super baixa. Quando a pressão voltou ao normal, o ponto estufou e estava rasgando lá dentro, estava saindo sangue. Entendeu? Então tinha um problema real na cicatriz que o ultrassom mostrou. Então era real. Se eu ficar querendo achar a depressão e o problema físico, eu posso me perder, porque nesse caso era físico, era real. Então, não necessariamente a abordagem fenomenológica está próxima da verdade, porque pode ser orgânico, e se é orgânico é real, não é interpretação. Agora, eu tenho que ter a mente fenomenológica para eu estar aberto às duas coisas. Então, a minha busca da verdade, como você disse bem, ela é mais global. Mas muitas vezes você vai usar uma medida de um fundamento real ou uma medida de um fundamento idealista. Então, é as duas coisas. E a ciência empírica é a ciência da biologia, a eidética interpessoal é a ciência da psicologia, e a eidética multipersonal é a ciência social, a sociologia ou a psicologia social, ambas. Então aí está unificado os fundamentos, módulo 1. Quando eu vou unificar as teorias sobre o ser humano, eu concluo que o esquema evolutivo do ser humano percorre etapas conhecidas, que têm uma raiz orgânica do funcionamento neurológico, né, de como que o cérebro funciona, a linguagem, a consciência e uma interação com o ambiente. Então, de 0 a 9 meses, a criança, o bebê, é um ser de angústia, sente um mal-estar e não sabe de onde que ele vem. De 9 meses a 1 ano e meio, ele adquire a memória, um fundamento realista, e passa a ter medo de sentir a angústia que ele lembra. Então, ele já começa a grudar em alguém
para não sentir a angústia. Então ele é obediente, ele é macaco disse. Bate palminha, ele bate palminha. Manda beijo. Ai, gente, é lindo, né? É assim 1 ano de idade. Fez 1 ano e meio a 3 anos, obsessão. Terrible two. A auxiliadora fala isso há 40 anos, agora inventaram que existe um terrible two. Quer dizer, ri pro vovô. Vovô feio. Quer dizer, ele é do contra. 3 anos, ele é histérico, ou seja, é fase da histeria, ele é teatral. Né? Ele finge. Latência, de 6 a 12 anos, ele para pensar antes de agir. Então existe uma latência entre o estímulo que ele recebe e a resposta que ele dá no ambiente. 12 a 15, pré-adolescência. 15 a 18, adolescência. E adultez dividida em 3 fases. Adultez comunitária, de 18 a 30. Adultez humanística, de 30 a 60. E adultez cósmica, 60 em diante. A psicologia praticamente não estudou adultez. Essa palavra, inclusive, é um neologismo que não existia na língua portuguesa até a auxiliadora inventá-la. Existe infante para infância, adolescente para adolescência e adulto para maturidade, vida adulta. A adultez foi uma invenção da auxiliadora. No inglês tem adulthood, né? Aqui o dicionário ainda não colocou, a não ser, né, nas inscrições que a gente vai fazendo para a Academia Brasileira de Letras, para que no dicionário de neologismo inclua essa palavra. Daqui a algum tempo vai estar, se as pessoas forem mais adultas. Além das fases, existe uma meta-teoria para compreender a personalidade da criança, do adolescente e do adulto em cada uma das fases. Isso também é estudado no módulo 2, que é o livro da teoria, que são as leis que regem a evolução do ser humano. A grande lei da harmonização da personalidade, que é composta de 8 leis particulares: campo vivencial, percepção, emoção, inteligência, consciência, moralidade, sexualidade e religiosidade. E essa evolução por cada uma das fases, em cada uma dessas categorias, vamos chamar assim, ou leis particulares, ela acontece graças ao primado da lei da aprendizagem. Então aqui toda a teoria realista é utilizada porque a gente sabe como que o ser humano aprende. E isso permite promover também a aprendizagem. Quando a gente sabe o caminho, é mais fácil de ensinar. Então toda didática, você começa do mais simples e vai tornando mais complexo. Ninguém aprende matemática estudando derivada e limite. Você começa subtração, adição, divisão, multiplicação, potência, raiz quadrada, até chegar lá nas derivadas e no limite. Terceiro módulo do curso de especialização é a técnica, ou, eu diria, o terceiro grande grupo da teoria da auxiliadora, né? É a técnica, ou seja, eu sei como que o ser humano e o grupo humano funcionam, agora eu vou ter um roteiro para promover essa evolução em um ambiente psicoterapêutico adequado. Então, os psicólogos que se formam sem saber como, e tem muitos psicólogos aí nos assistindo, como atuar, existe um roteiro falando o que se faz numa entrevista, o que se faz numa primeira sessão, numa segunda, numa terceira, para promover os impactos emocionais necessários para que a pessoa corrija o seu pensamento. Tem alguma pergunta aí? Diga. A Erika Martins pergunta por que foi inventada essa palavra adultez e existe uma palavra adulto. Porque adulto existe o adulto, a pessoa adulta,
E existe o adulto adjetivo. Adultez é substantivo de uma fase. Então, adulto corresponde a adolescente e a criança. Adultez corresponde a adolescência e infância. Então, não há o correspondente para esse substantivo da fase. O adulto é o ser adulto. A fase adulta ficaria como adjetivo. Como substantivo, é a adultez. Então, a técnica é um laboratório em que, em um ambiente controlado, eu permito à pessoa viver a repetição do mito ancestral às origens. O que é isso? Todos nós queremos o bem bom. Eu quero. Todos nós queremos o bem bom. Queremos o máximo de satisfação possível. E quando crianças, queremos esse bem bom vindo de pai, mãe, professor, irmão, de quem cuida da gente, porque a gente não sabe buscar. O que é educar uma criança e um adolescente? É ensiná-lo que ele tem que aprender a buscar o bem bom. Que isso não vai vir de graça como vinha na infância. O que é a neurose? É eu querer o bem bom sendo adulto. Diz que tem um filme que chama Pobres Criaturas, está na minha lista para eu assistir, que é um Frankenstein fabuloso para explicar o que é a neurose. Pegaram um corpo de um adulto e colocaram o cérebro de uma criança nele. E a gente vê que é todo mundo, nem parece que é Frankenstein, porque a pessoa age como se fosse uma criança. Quer dizer, é mais ou menos assim, quem mexeu no meu queijo, em vez da pessoa ir à luta e buscar o que ela quer. Então, se eu quero que o mundo me dê tudo, eu estou pensando como criança, porque a criança, o mundo tem que dar para ela. Ela não sabe cozinhar, ela não sabe ganhar dinheiro, ela não sabe sair de casa para comprar as coisas. Se eu sou adulto e quero que o mundo me dê tudo, eu continuo raciocinando como criança. Isso aqui é neurose, uma fixação numa idade infantil. Então, o que é a terapia? É um ambiente adequado para a pessoa viver esse desejo de ter tudo de graça. E ir aprendendo que não tem nada de graça na vida. Só que num ambiente em que não há castigo, não há punição, não há retaliação. Num ambiente em que ele se sente amado em aprender isso. Que é o que cura. Então essa é a técnica. E o extraordinário da teoria e da técnica é que esse tratamento é realizado em 5 meses. Tanto individualmente, quanto em grupo e preferencialmente em grupo. Agora vem um quarto módulo, que é quando se estuda o símbolo. A professora Márcia que é responsável por esse módulo. Que é a unificação das interpretações sobre o objeto. E quando a gente estuda cultura, nós vamos perceber que existem algumas interpretações em todos os tempos e em diferentes culturas. Pô, que legal! Então são os símbolos chamados de arquetípicos, ou símbolos universais. E existem os símbolos casuais, que é aquele que você dá que não tem uma origem comum. Esse conhecimento te ajuda, então, a decodificar a sua simbolização sobre a realidade. Para você checar se a sua ideia corresponde ao real ou não. Se você está distorcendo esse encontro da sua ideia com a realidade, ou se é um encontro sadio. Então, essa que é o objeto do módulo 4. E a síntese, eu falei que nós começamos lá, que a TAF se baseia em fundamentos reais e ideais. Qual que é a chave? Se o fundamento é ideal, sou eu que invento. Então eu sou livre. Ninguém vai me dizer que o fundamento é um e eu tenho que seguir. Eu sou quem vai enunciar
o que é a realidade. Isso é a minha liberdade. Então eu sou totalmente livre para decidir o que eu quiser sobre a realidade. Isso é absolutamente idealista. Até sobre o meu corpo eu posso decidir o que eu quiser. Quando eu complemento com o fundamento real, eu tenho que acrescentar que essa minha ideação mental, ela é confrontada com a realidade o tempo todo. Então a realidade pode falsificar a minha ideia. Então não é só a minha ideia e a realidade não existe. É a minha ideia em confronto com a realidade que está falsificando a minha realidade o tempo todo. Logo, a minha liberdade é total. Mas a realidade precisa de ser levada em consideração para ajustar a minha idealização, o meu pensamento, o meu símbolo, à realidade. Aí fica simples de entender. Eu sou livre para pensar que se eu pular do 25º andar eu vou voar. Sou livre. Mas a realidade vai me mostrar que eu não vou voar. Eu sou livre para pensar que eu posso curar o meu câncer com oração. E a realidade vai me mostrar se isso funciona ou não. Então, é esse contínuo confronto que vai fazer com que eu abra um espaço para dúvida a respeito da minha idealização. Então, a teoria, embora seja uma metateoria, ela é aberta porque sempre haverá a dúvida. Fenomenologicamente falando, tudo que eu penso da realidade pode ser a realidade, pode não ser a realidade, ou pode ser uma meia-verdade a respeito da realidade. Só que eu nunca vou saber que é a realidade. Eu só tenho certeza da refutação. Quando eu acho que o meu pensamento é real, eu falo em probabilidade, não em certeza. Pergunta. Érica Martins. Todos nós não somos neuróticos? Nascemos neuróticos? Nós não somos neuróticos. Você não é neurótico? Eu não. Né? Nós não somos neuróticos? Neurótico é o adulto que raciocina como criança. Quem raciocina como criança é neurótico. Quem é adulto e raciocina como adulto não é. Simples assim. Então, aquele que acredita que os outros lhe devem alguma coisa, ou que se sente em dívida com alguém, que se culpa, que acha que tem que brigar com alguém para o outro fazer o que quer, fica cobrando, né? Ou se abala com o que os outros pensam de você, é neurótico, se for adulto. E aquele que para e pensa e é dono das suas condutas, não é neurótico. Né? Neurose é ignorância. Acabou a ignorância, acabou a neurose. Enfim, a TAF, a teoria psicoterapêutica analítico, fenomenológica existencial, unifica as abordagens acerca do ser humano e do grupo humano por meio de uma teoria das teorias, que aborda fundamentos reais e ideais, ou seja, que tem uma abordagem unificada. O que eu vou apresentar agora, antes de dar a palavra para vocês, eu já apresentei durante a minha exposição. Os cursos que a gente começa hoje, e muitos aqui já estão inscritos, são os cursos da psicoterapia analítico-fenomenológica existencial, para psicólogos e médicos, tem esse nome, mas o mesmo curso, para quem não é psicólogo ou médico, se chama especialista em relações humanas com base na psicoterapia analítico-fenomenológica existencial. São 5 semestres. Para quem não concluiu a graduação ou não tem a graduação, é o mesmo curso, 4 semestres. Qual que é a diferença? A diferença é que não há o 5º módulo teórico, as aulas, nem o 5º grau prático.
que a gente chama de G5. E para os cursos de aperfeiçoamento, não há o trabalho de conclusão de curso, que é uma monografia que a gente pede para fazer à luz da teoria estudada. Cada semestre é um módulo, né? Cada módulo é um semestre, e as aulas são na terça-feira de 19 às 20h40. Hoje é a primeira aula desse curso, que é aberta. Ok? Maiores informações, nós vamos estar aqui para conversar, ou com o Otávio. Tá certo seu telefone, Otávio? Faltando só o 9. Ali é o 9 para o WhatsApp. Acrescentar o 9 para ligações. Então, estou à disposição de vocês, do público que está nos assistindo aí. Diz que tem 753 mil pessoas assistindo no YouTube, né? Mas está dando um sistema ali, está dando uma falha, tem só 117. Então, perguntas ou comentários, o que vocês gostariam de aprofundar? Estou à disposição de vocês. Tiago, alguma dúvida? Eu sei que tem, né? Sei. Pode fazer especialização online, assim? Aí você vai fazer o aperfeiçoamento, né? Não, você pode ir fazendo porque são 5 graus. Você não terá o título de especialização porque você precisa de ter graduado para poder ter a especialização. Se formar no meio do curso, você não vai ter o título de especialização, porque no verso do seu diploma vem o currículo, com as matérias e as datas. Aí, do ponto de vista formal, será considerado um curso de aperfeiçoamento, mesmo que você tenha feito, é o caso da Brenda aqui, todas as matérias, todos os módulos. Né? E as pessoas podem fazer graus e módulos alternadamente, não é necessário, as matérias não são uma pré-requisito ou corre-requisito da outra. Pode fazer só o teórico, ou quem terminou a formação prática pode começar o teórico. Aquele G1, G2, é o que eu já fiz? É o que você já fez, lá no CEPAF. Só falta o G5. No caso, pode fazer só o G4? Pulando o G1, G2, G3? 25. Se você já fez G1, G2, G3, você pode fazer o G4, mesmo sendo feito há 20 anos atrás. Qual que é? Eu lembro do G4 também, do G3, o que você seria agora no G4? O G4 a gente estuda o símbolo. A parte dos graus, Mário, é o seu aperfeiçoamento pessoal, é a sua formação pessoal. A parte dos módulos é informação teórica. Então, no grau 1 é a terapia propriamente dita. No grau 2, você revê o seu processo terapêutico para aprofundar no seu diagnóstico. E claro, você vai aprender a fazer diagnóstico das condutas das pessoas com quem você convive. No grau 3, que é o da técnica, você vai aprender a ter a conduta de um educador ou de uma educadora. Ou seja, você não vai tratar a pessoa se você não for um especialista, um médico ou um psicólogo com essa incumbência, com esse contrato com o cliente. Mas você vai ter uma conduta que promove a saúde da pessoa com quem você está. Pode ser filho, pode ser namorado, marido, parceiro, quem for. Né? Então você não cutuca a ferida da pessoa porque você já sabe ler a pessoa. E isso facilita demais a convivência. Você aprende a amar. Esse é o objetivo do grau 3. O grau 4, que é dos místicos, você vai chegar à conclusão de que, no fundo, tudo depende da forma como você simboliza. Então, você vai contar o evento, vai fazer o diagnóstico, vai avaliar se a sua conduta foi de saúde ou não, e vai decodificar aquele encontro naquela conduta. Ou seja, esse meu encontro foi por saúde ou foi por doença? Eu me misturei
ou eu estava lúcido na minha atuação? Eu estava consciente, né? Eu quis voltar ao útero materno com essa conduta, eu queria mãe, que é o retorno, o eterno retorno às origens, ou eu estava consciente de que ninguém tem que ser útero para mim e eu agi de uma forma madura. Essa que é a conclusão do G4. Quando você percebe que a realidade é mistério, em última análise você não tem acesso, só sobra a sua simbolização. Isso é de uma solidão enorme. Então o G4 é mais ou menos assim. Você puxa o tapete da pessoa e ela não cai, ela levita. Porque ela sabe que é um astro no meio do universo mesmo. No G1 você puxa a pessoa, ela cai. Né? Porque não existe o chão. Aqui você já sabe que não existe. Então tudo é o sentido que eu dou. Então eu vou dar um sentido que me faz feliz. Vou simbolizar de uma forma objetiva para eu ser próspero nas condutas, né? Produtivo, ter uma performance adequada para os fins que eu quero. Ok? Então é uma abstração. Além da gente estudar os símbolos, né? A gente vai revisitar os símbolos e os mitos de cada uma das fases da evolução do ser humano e do grupo humano. Então também tem uma cultura aí envolvida, a gente estuda os símbolos de cada fase. Comenta um pouco sobre a busca da verdade, que nós começamos a conversar aqui, e tudo é símbolo na hora que você puxa o tapete. Como essas duas coisas conversam ou não? A verdade é a coincidência entre o seu pensamento e a realidade. Quando há uma adequação entre o seu pensamento e a realidade, você está de posse da verdade. Então, por exemplo, isso aqui é um controle remoto passador de slide. Isso aqui é real, isso aqui é uma coisa em si, esse objeto aqui. Quando eu digo que isso é uma banana, o meu símbolo não corresponde a esse objeto. Então eu não estou de posse da verdade. Se for uma banana, eu vou morder e vou conseguir engolir. Então a experiência vai me mostrar que não é uma banana. Agora, se eu acho e penso e simbolizo que isso é um passador de slide e eu faço assim e funciona, a chance de eu estar de posse da verdade a respeito desse objeto é provável. Por que eu não tenho certeza absoluta? Porque quando eu submeto à prova, provável é o que é passível de submissão à prova. Eu falar que Deus é amor, não é provável, porque não tem como eu provar. Deus não está aqui, não tem jeito de eu saber se Ele ama ou se não ama, ou se Ele é só um ser que não ama. O que é provável, eu posso submeter à prova. Então, eu mexo aqui e submeteu à prova, confirmou. Só que, ao mesmo tempo, é uma probabilidade que eu esteja certo. Por quê? Porque não tem jeito de eu ter certeza absoluta. Por que não tem jeito? Porque se esse mesmo objeto for localizado numa tribo indígena, a nossa tendência é achar que alguém levou para lá. Só que ninguém sabe se levou, porque a gente vai achar que isso aqui é um passador de slide. Isso é que é legal da gente estudar, porque a gente pode abrir uma possibilidade de dúvida. Imagine se eu achar isso aqui em Marte, na primeira expedição do homem ao planeta Marte, que está próximo. Aí o sujeito pisa lá, o Elon Musk, né? Vai ser ele, pisa em Marte. Aí ele olha para o chão, acha um passador de slide. Ele vai pensar, alguém esteve aqui antes de mim, ou alguém pôs no meu bolso quando eu pulei e caiu, se é que tem gravidade, eu não sei, né? Ou flutuou, não sei. Mas ele vai considerar que isso aqui é um passador de slide. E isso é uma herança
do nosso conhecimento sobre o passador de slide. É muito difícil a gente considerar que um marciano pode ter levado isso aqui para lá. Mas pode ser. Vai ver, eles já estão aqui há muito tempo e estão levando as coisas que somem, porque lá em casa some cada coisa que eu nunca mais acho. Vai ver, está lá em Marte, eu não sei. Então, essa abertura para a dúvida é a chance de você não fechar o seu conhecimento num sistema único. E isso é o que permite eu dialogar com você quando você discorda de mim. Isso é o que enriquece o trabalho em equipe. Enriquece o trabalho de uma comunidade científica, com um diálogo de diferentes abordagens. Então, do ponto de vista filosófico, eu tenho que abrir a possibilidade para não haver certeza absoluta da verdade. A certeza absoluta da refutação a ciência tem. Mas que é confirmado, é provável. Né? Então, basta a gente dizer que durante 2000 anos a humanidade acreditou piamente que a Terra era parada e o Sol girava em torno dela. E os calendários da época funcionavam melhores do que o de hoje, que de vez em quando tem um 29 de fevereiro aí para atrapalhar a gente. E havia na época um pré-socrático chamado Aristarco que disse que o Sol é que ficava no centro, ninguém deu bola para ele. Ele já falava que o Sol era o centro do universo e que os planetas giravam em volta. Só que ninguém deu bola. Então, né, é aquela história. O que o ovo disse para o glúten? Liga não, eu já passei por isso. Passa, tá? Então, quer dizer, tem gente que demonizava o ovo, hoje você come 6 ovos por dia. Nossa, super proteína, cara, legal demais, vou malhar. Então, o conhecimento ele varia. Sai um protocolo novo na medicina, muda a compreensão de um procedimento e por aí vai. Então, a gente tem a mente aberta. Então, a verdade, ela precisa ter a dúvida metódica ali, não para você relativizar tudo, mas para você ficar aberto ao confronto com a realidade, para você não comer mosca com evidências. Roberto, eu queria agradecer por essa aula e por você estar sempre à frente aí no YouTube, no seu Instagram, com as suas publicações. Acho que é muito importante e acho que dos membros da Fundação, né, você é a única pessoa que propaga nas redes e isso faz toda a diferença, né, porque é uma teoria e uma técnica que deve ser perpetuada e nos dias de hoje estar online, ao vivo, é fundamental. Então, te agradecer. Obrigado, mas não sou só eu, não. Né? Como dizia o Galileu, né? Vejo longe porque estou assentado sobre ombros de gigantes. Né? Sem a equipe com quem eu participo, não tem nada disso. Tudo é fruto de um trabalho de equipe. Né? Mas mesmo assim, muito obrigado. Roberto, feliz, né? Bom retorno. Difícil estar individual com você, né? Também em grupo. E aí isso equivale então ao grau 1, isso? Isso. Tá. E aí, não deixar também de aproveitar aí essa oportunidade, ficou muito marcado para mim, né? E acho que se abordou aqui agora também sobre essas questões, que você falava, né? Não existe culpa. O ser humano, não existe culpa, nada justifica brigar, né, e o ser humano é só. Então, eu queria que você comentasse também um pouco dessas verdades que eu trouxe dessa primeira vivência minha aqui há quase 10 anos. A grande dificuldade do ser humano é aceitar a realidade. Essa é a grande dificuldade psíquica do ser humano. É assim... você está dando uma festa, aí você fica sabendo que a sua grande amiga não vai. Ela não vai poder vir não, mandou te avisar que ela está no hospital lá com a mãe, não vai poder vir não. Não acredito que ela não vai vir, gente, não é possível, ela tinha que estar aqui, eu não acredito que ela não vai vir, eu não acredito. O não acredito é uma não aceitação da realidade. Aí você bate o carro, aí você conta para o dono do carro.
Seu carro está na garagem, mas a porta está amassada. Você não tinha nada que ter saído de carro. Por que você foi sair de carro? Quer dizer, a pessoa não aceitou que a porta está amassada. Ele volta lá atrás e fala, você não deveria ter saído de carro. Né? Eu faço uma besteira e perco um dinheiro. Aí eu fico, putz, não devia ter feito isso, não devia ter feito isso. Eu não aceitei que eu fiz a besteira. Então, eu recuso a realidade. Por quê? Porque a realidade dói. A verdade dói. Eu saber a verdade dói. Então, a minha incapacidade de aceitar a realidade faz com que naturalmente eu sinta culpa. Eu não deveria ter feito isso, porque se eu não fizesse, isso não teria acontecido. Eu não quero essa realidade, então eu não deveria ter saído de carro, porque se eu não tivesse saído de carro, o carro não estaria com a porta amassada. Quer dizer, eu recuso a realidade e me culpo, ou culpo o outro. Né? Devia ser proibido moto, porque essas motos batem nas portas da gente e somem. Então eu ponho a culpa no outro. Né? Porque, tá vendo? E se eu não aceito a realidade e acho que eu poderia revertê-la no passado, o que é absurdo, né? Quer dizer, se o juiz não anulasse aquele gol, o Cruzeiro teria ganhado de 2-1. Como que eu vou saber? Impossível. Não tem... Na hora que, em vez da bola sair, um tiro de meta, foi escanteio, mudou a lógica toda. A sequência de eventos é totalmente diferente. Então, se mudando um pedacinho da realidade, não quer dizer que está 2-0, se tivesse os 2 pênaltis, ia ser 2-2. Ia mudar tudo. Então, esse tipo de raciocínio é uma negação da realidade. Então, o que é um trabalho terapêutico? Meu amigo, você pode não gostar da realidade, mas aceita que dói menos. É isso. Então, eu tenho que aceitar a realidade, parar de brigar com ela e olhar onde eu errei, corrigir dali para frente. Só que isso não acontece sem um impacto emocional. Senão um livro, uma aula adiantaria. O que é o impacto emocional? Eu preciso desequilibrar a emoção para o castelo de areia cair. E ao reconstruir o meu pensamento, eu vou reconstruí-lo com uma aprendizagem definitiva. A gente tem que aprender as coisas de cor, literalmente de quer, by heart, de coração. Porque quando eu aprendo no memorize, eu esqueço rápido. Quando eu aprendo sentindo, eu não esqueço mais não. Você tem memória de você antes de 6 anos? Ah, muito pouco. Mas teve uma vez que minha mãe me bateu, que essa vez eu não esqueço. Foi muito triste. Nossa, teve um dia que meu pai comprou 10 picolés para mim. Meu filho, pode chupar o quanto você quiser. Eu chupei 10 picolés de uma vez. Porque a emoção foi muito boa. Então, o que tem emoção, você guarda. Agora, qual que é o nome do elemento químico da tabela periódica da coluna tal? Não tenho a menor ideia. Na época eu decorei lá alguma coisa, hoje eu não sei mais. Então, o decorar é saber by heart. Então, precisa do impacto. Então, há uma piadinha que diz que o neurótico é aquele que constrói castelos no ar. O psicótico é o que mora nele. E o psiquiatra é o que cobra o aluguel. Fazer psicoterapia é destruir o castelo no ar. Quer dizer, você está iludido, a sua simbolização do mundo é diferente do mundo, então vamos destruir essa simbolização, bum, dói. E vamos construir uma simbolização próxima do real. Aí você vai construir seu castelo no chão e não nas nuvens, né? Então esse aqui é o princípio do trabalho terapêutico que você fez, tempão atrás. Esses impactos emocionais, eu percebo que eles são alicerce do trabalho psicoterapêutico. Todos vocês sabem provocar esses choques ou impactos com muita maestria. Como vocês fazem isso de uma forma tão assertiva?
Está na técnica. A gente não inventa nada. Tudo acontece, lá na técnica está escrito o que tem que ser feito. Quer dizer, no início, o que tem que ser feito para provocar angústia? Todo começo já provoca angústia. Depois você vai provocar o medo. Então você traz os medos reais. Ó, se você continuar assim, seu casamento vai acabar. Não é? Quer dizer, você está falando isso porque você quer que eu sinta medo. Assim, seu casamento está quase acabando. Não estou falando nada de demais. Né? Então você exacerba o medo. Aí a pessoa fica mais cautelosa. Tão cautelosa que ela cede. Então não vou brigar mais não. Melhor engolir sapo. Né? Depois você para. Aí ela se fortalece. E passa a ter um pouquinho mais de autoestima. Né? Assim, pô, eu vou me respeitar mais. Aí você fala, você está cedendo demais, né? Você está fazendo papel de boba. Mas era para eu ceder, né? Aí ela fica com raiva. Aí você vai modulando. Então, assim, não tem segredo, é a coisa mais simples do mundo. Entendeu? Então não existe muita maestria, não. O treino vai dar é o timing. É o timing. Isso é a prática, os estágios, o treino, a lembrança do que aconteceu num momento e você resgatar em outro. Isso é o treino do trabalho como todo. Um cirurgião não é um bom cirurgião na primeira cirurgia que ele faz. Um dentista não é um ótimo dentista na primeira obturação que ele faz. Então, a experiência assistida vai dando essa competência. Né? Tudo bem, pessoal. Tem um cafezinho ali para nós. Aliás, não é um cafezinho, é um coffee break, né? Para a gente poder continuar a nossa conversa ali num tom mais informal. Ok? Pessoal que está online, agradeço aí a participação de vocês. Muito obrigado pela presença, pela adesão. E se inscrevam aí para a gente continuar sempre em contato. Todos os eventos vocês poderem participar com maior facilidade ou pelo menos ter o conhecimento. Né? E sempre que a gente mandar um convite para vocês, compartilhem com quem vocês quiserem, né, para divulgar o nosso trabalho. Peço bateram palmas para você aqui pelo WhatsApp, tá? Obrigado. A vocês também. Muito bom.